Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Vamos lá, galera. Resolução do nosso simulado de língua portuguesa GCM Sobral. Eu sou a professora Letícia Lima, sou especialista em preparação estratégica para as provas de língua portuguesa e de redação aqui da Tribo Concursos. E eu tô aqui para resolver esse simulado. Espero que você tenha curtido as questões. Se não curtir, tudo bem também, tá? Porque a gente vai aprender aqui. Já vai comentando aí se você acertou, se você errou, quais foram suas dúvidas, tá bom? Mas olha, se você ainda não está se preparando com a Tribo para o concurso da Guarda Civil Municipal de Sobral, cara, mulher, vacila não. São 370 vagas. O edital tá lançado, tá certo? E você precisa de um acompanhamento estratégico nessa reta final. Se for no meio, na reta final, você precisa desse acompanhamento estratégico, viu? Por quê? Porque não dá para vacilar. Não dá para vacilar. Você precisa de tudo muito mastigado, de tudo muito direcionado. E aqui na Tribo você vai receber material completo, em videoaulas e tudo já atualizado, viu? De acordo com o edital. Videoaulas, material teórico, questões com resolução, flashcards, tudo de mais maravilhoso, tudo direcionado para você ter o melhor desempenho nessa prova, tá certo? Então, ó, aproveita que tá com uma condição maravilhosa, pega a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code, fala com uma dessas pessoas aqui que são especialistas em concursos e elas vão te direcionar para melhor estratégia, para melhor solução para o seu caso. Quero ver que você com essa sua farda maravilhosa, rapaz, lá em Sobral. Imagina, teu nome na lista. Então vamos treinar certo, vamos treinar direito, treinar com foco, tá bom? E nada de treino aleatório, tá bom? Você tem que ser direcionado. Fala que todos nós vamos estar lá dentro, lá, te preparando, te acompanhando da melhor forma. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte, vamos direto aqui para o nosso... Cadê? Para o nosso simulado. Vamos fazer o nosso gabarito comentado, tá bom? Questões, nós selecionamos questões estratégicas mesmo, tá bom? Muito cara da banca organizadora desse certame. E treinando por esse tipo de questão, você está treinando diretamente para essa Guarda Civil Municipal de Sobral. Então vamos embora. Questão 1, gente, olha só. Nós temos o seguinte: assinale a alternativa que destaca corretamente uma preposição acidental. Lembrando, você sempre vê aqui na vinheta da Tribo, né, o cara falando, eu não sabia o que era uma preposição, agora eu sei todas. Tem que fazer isso que ele fez. Tá? O cara que aparece aqui na vinheta da Tribo, você tem que decorar. Ele passou em primeiro lugar em alguma coisa, eu nunca me recordo, não sei se é PM Pernambuco. Então imagina, decorou todas as preposições. Tem já aquele mnemônico maravilhoso, tá? Conhecidíssimo,
que é o aquidepste. Aquidepste. Você precisa memorizar todas as preposições essenciais, a, ante, com, contra, a, ante, após, com, contra, de, desde, né? Em, entre, per, por, para. Aí tem sob, sobre e traz. São 18 preposições essenciais. Memorize isso aqui, sabe por quê? Porque memorizando as preposições essenciais, você vai saber o que é uma preposição acidental. A preposição acidental é aquela palavra que funciona eventualmente como preposição, mas que não é naturalmente uma preposição, tá certo? Uma preposição essencial. Então a gente tem que saber aqui qual dessas palavras que estão aqui em destaque, qual delas é uma preposição acidental. Então, aqui na letra A, nós temos o seguinte: os impactos da crise climática são sem precedentes. Esse sem aqui, ele está aqui no aquidepste aqui, ó. Então, sem é uma preposição. Letra B, após uma operação de queima controlada. Esse de aqui, ó, tá aqui no aquidepste também, certo? Pesquisem no Google que você vai ver e memorize essas 18 preposições. Aí a gente tem também, ó, estamos no caminho certo para um futuro sustentável, para, tá aqui, ó, no aquidepste, tá aqui, certo? Para, por, perante. E aí resta o quê? Resta esse aqui, esse quezinho danado. Olha o que a gente vê aqui. O Brasil tem que tomar a frente das negociações climáticas. Professora, esse que aqui é uma preposição acidental? Exatamente, porque, de acordo com a norma padrão, o mais coerente, adequado seria isso aqui, ó. O Brasil tem... Menino, cadê minha caneta? Tá aqui, ó. Tem de tomar a frente. E de, tá aqui, ó, é uma preposição essencial, tá certo? Tá incorreto, professora, falar o Brasil tem que isso, tem que aquilo? Não, não tá incorreto, mas o mais adequado, a norma padrão, é usar a preposição de. Então, o Brasil tem de. Então, nesse caso aqui, esse que está funcionando como uma preposição acidental. Portanto, nosso gabarito, letra D. Comenta aí se você acertou, se você errou. Se errou, ótimo também. Por quê? Porque você aprendeu agora que você precisa memorizar as 18 preposições essenciais para saber o que é uma preposição acidental. Tá certo? Então, letra D. Questão número 2. Olha só o que a gente tem aqui. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo oracional destacado. Aqui, ó, os anos anteriores foram impactados por aumentos abusivos. Aí eu não sei como é que você pensou esse por aumentos abusivos, mas para responder essa questão aqui de uma forma correta, você tem que entender o que são as vozes verbais, tá? A voz ativa e a voz passiva. Você tem que também saber, tem de saber, ou tem que saber quais são os termos essenciais, acessórios e integrantes da oração. Tá bom? Porque eu tenho certeza de que muitos de vocês marcaram a letra B, né? Objeto indireto. Mas, na verdade, já vou dar o spoiler aqui, é letra C, agente da passiva. Por quê? Você tem que ver primeiro o seguinte: se essa oração aqui, ela está na voz ativa, em que o sujeito pratica a ação. Olha só, os anos anteriores foram impactados por aumentos abusivos. Os anos anteriores aqui, teoricamente, é um sujeito, não é verdade? Só que ele está praticando a ação, ó. Os anos anteriores foram impactados. Então, os anos anteriores receberam a ação. Então, essa construção aqui, ó, ela está no que chamamos de voz passiva analítica, tá certo? Então, vamos só transferir rapidinho aqui, transpor isso aqui rapidinho para a voz ativa. Ficaria como? Deixa eu trabalhar aqui minha tela. Os aumentos abusivos. Os aumentos abusivos impactaram os anos anteriores. Isso aqui é essa oração aqui na voz ativa. Só mudar aqui, cadê colocar aqui? Voz ativa, tá certo? Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, essa transferência aqui, é interessante que você saiba isso aqui, ó. A gente tem aqui na voz ativa os aumentos abusivos, certo? Como sujeito. Também chamado de sujeito agente. Por quê? Porque ele pratica a ação. Os aumentos abusivos impactaram, isso aqui é um verbo
transitivo direto, é um VTD, né? Quem impacta, impacta algo. Ó. Quem impacta, impacta algo. Ou alguém. Quem impacta, impacta alguém. Lembra dos dedinhos? Vamos aqui, ó. Dedinhos, para você saber a transitividade dos verbos. O verbo intransitivo, que é aquele verbo que dispensa um complemento para fazer sentido, você vai usar 3 dedinhos. Ó, verbo cair. Quem cai, cai. Verbo morrer. Quem morre, morre. Verbo nascer. Quem nasce, nasce. Pronto. 3 dedos é verbo intransitivo. 4 dedos é verbo transitivo direto, aquele que precisa de um complemento para fazer sentido, só que esse complemento não pode ter preposição. Por exemplo, verbo comer. Quem come, come algo. Ou, dependendo do seu nível de quinta série aí. Por exemplo, comprar. Quem compra, compra algo. 4 dedos é verbo transitivo direto, então. E a gente tem o verbo transitivo indireto, né? 5 dedinhos. A gente vai ter, por exemplo, verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Tá legal? Então, nesse caso aqui, impactar. Quem impacta, impacta algo. Beleza? Vamos voltar então aqui. Temos um VTD e ele está no pretérito perfeito do indicativo, ó. Impactaram, certo? E aí, impactaram o quê? Os anos anteriores. Já que isso aqui é um verbo transitivo direto, o complemento do verbo transitivo direto, ó, impactaram o quê? Os anos anteriores. É um objeto direto, beleza? Então, olha só, na voz ativa nós temos sujeito, agente, verbo transitivo direto e objeto direto. Quando a gente passa para a voz passiva, ó, o objeto direto passa a ser, cadê, ó, os anos anteriores. Oi, cadê? Tá aqui. O objeto direto, ele passa a ser o sujeito paciente. Porque esse sujeito, ele não está necessariamente praticando a ação, né? Ó, os anos anteriores foram impactados. O verbo transitivo direto, ele virou uma locução verbal, ó. Uma locução verbal que está no mesmo tempo. Lembre-se disso. O tempo tem que se manter, tá? Então, se está no pretérito perfeito, tem que se manter no pretérito perfeito também. E aí, por aumentos abusivos, que é o que está em destaque aqui, que era antes o sujeito agente, quando a gente passa para a voz passiva, ele vira agente da passiva, ok? É um termo da oração. E o agente da passiva, ele é introduzido, ó, por uma preposição, por, ou a contração dela, pela, tá certo? Ó, o homem cortou a árvore foi cortada pelo homem. Então, o homem na voz ativa era o sujeito, né, e na voz passiva ele passou a ser agente da passiva, tá certo? Então, nesse caso aqui, por aumentos abusivos, na verdade, é o agente da passiva. Letra C é o nosso gabarito. Vamos para a próxima? Cadê? Deixa eu destravar aqui. Pronto. Olha aqui. Número 3, em. Todo concurseiro vai lhe dizer que aquela rotina afetará a sua saúde mental. Os termos destacados devem ser classificados como? Então, a gente tem aqui lhe, a gente tem aquela e a gente tem sua. Você precisa aprender, você precisa memorizar, aprender tudo sobre classes gramaticais. Você quer se dar bem na prova da GCM Sobral, você precisa memorizar as classes gramaticais, tá certo? Então, de cara aqui, você precisaria já saber que esse lhe aqui é o que a gente chama de pronome pessoal, tá? Agora, pronome pessoal de que tipo? É um pronome pessoal oblíquo átono. Então, a gente já elimina o quê? Já elimina isso aqui. Já elimina isso aqui também. Pronto. Pronome de tratamento não é. Então, pronome pessoal, lhe. Ok, tá certo. Pronome pessoal. O próximo é aquela. Aquela é um pronome demonstrativo. Ó. Aquela, aquele, aquilo. Então, você aponta, certo? Este, esta, isso também. Então, nós temos pronome demonstrativo. A gente já sabe que é letra A, o gabarito. E o último, sua. Sua saúde, minha saúde. Pronome possessivo, tá certo? Portanto, letra A. Letra B aqui, esquece. Ok? Questão número 4. Vamos lá. Assinale a alternativa que classifica respectivamente os termos destacados no trecho. Para viabilizar a construção do parque, foi preciso criar uma barreira arbórea semelhante a uma floresta. Isso aqui é um assunto polêmico, né? Adjunto, adnominal, complemento nominal, objeto indireto, mas principalmente quando a gente está falando de adjunto, adnominal e complemento nominal, tá certo? Nós temos aqui, para a gente saber primeiro se é um adjunto, se é um complemento, se é um objeto, você tem que saber qual é a palavra que vem antes. Essa expressão que está sublinhada, ela se refere a que palavra? Então, nós temos aqui, cadê meu vermelhinho? A gente tem do parque.
Mas esse do parque é a construção do parque. E a uma floresta é semelhante a uma floresta, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos construção, você precisa saber qual é a classificação da palavra anterior. Construção. Construção, nesse caso aqui, é o que a gente chama de substantivo. Substantivo. Aí eu preciso saber se esse substantivo é concreto ou abstrato. Ai, professora, construção é concreto, vai até concreto na construção. Mas olha só, construção é um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? Não é só aquilo que a gente não pode pegar. Minha professora de português ensinou. Ah, se pode pegar é concreto, se não pode pegar é abstrato. Nada disso. A gente não pode pegar no vento, mas o vento é concreto. Agora, construção. O substantivo abstrato, ele não existe por si só. Por exemplo, a palavra beijo. Beijo é um substantivo abstrato. Por quê? Porque ele não existe sozinho. Ah, mas professor, se eu der um beijo aqui no espelho, vai ficar a marquinha, aquilo é um beijo. Não, aquilo é a marca de um beijo. Tá certo? Aquilo ali é a ilustração de um beijo. Mas para haver beijo, tem que haver no mínimo uma boca, ó. Pronto, dei um beijo aqui. No mínimo uma boca. Então, o substantivo abstrato, ele não existe por si só. Por exemplo, frio. Frio é um substantivo abstrato. Por que eu sei? Porque o frio não existe sozinho. Existe, professor, tá ali. Mas a gente precisa de alguém para sentir a sensação de frio ou de algum instrumento para medir a sensação térmica. Certo? Então, nesse caso aqui, construção, para haver construção, é preciso que haja pessoas construindo, materiais construindo. Então, a construção, no caso, é um substantivo abstrato. Certo? Abstrato. E aí, a gente precisa entender o seguinte, a construção do parque, tá? Nesse caso aqui, a gente ainda está na dúvida, porque o adjunto adnominal e o complemento nominal, onde reside a maior confusão, a maior dúvida das pessoas, quando a gente está falando, por exemplo, de adjunto, o adjunto adnominal, ele especifica, ele tem um valor bem adjetivo. Tanto que o adjunto adnominal, ele só se refere ao substantivo. Substantivo abstrato ou substantivo concreto. Mas o complemento nominal, ele também se relaciona com o substantivo, tá certo? E aí, a gente precisa saber o seguinte, onde é que está o pulo do gato? Aqui. Quando a gente tem a construção do parque, aí você tem que se perguntar, esse do parque aqui, o parque constrói ou ele é construído? Ele constrói ou é construído? Ó, o adjunto adnominal, para ser adjunto adnominal, né, ele tem que ter um valor de agente, ou seja, de quem pratica a ação. E para ser um complemento nominal, ele precisa ter um valor paciente, ou seja, de quem recebe a ação. Então, a construção do parque. O parque constrói ou é construído? O parque é construído, então ele é paciente. Ele recebe a ação. Então, se, nesse caso aqui, esse trecho, ele tem esse valor de paciente, de receber ação, significa que isso aqui é um complemento nominal. Tá certo? Complemento nominal. Então, a gente já elimina o quê? Letra A gente já elimina letra C, e aí nos resta o quê? Letra B e letra D. Aí a gente em seguida tem aqui, ó, foi preciso criar uma barreira arbórea semelhante a uma floresta. Semelhante nesse caso aqui, ó, é o quê? É um adjetivo. Beleza. Semelhante a uma floresta. E aí, o que acontece? Não pode ser adjunto adnominal isso aqui. Por quê? Porque o adjunto adnominal, ele só se relaciona com substantivo. Quando eu estou falando aqui de complemento nominal, opa, você vai lembrar disso aqui, ó, asa, certo? Então, o complemento nominal, ele está relacionado, ele vai completar o sentido de um adjetivo, ou locução adjetiva, de um substantivo, ou de um advérbio. Beleza? Então, só com esse macete aqui, com esse bizu, você já consegue, ó, semelhante. É um substantivo? Não. Então, não pode ser adjunto adnominal. Nesse caso, então, a gente tem letra B de Bucéfalo, cavalo de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, como nosso gabarito. Então, nesse caso, nós temos 2 complementos nominais. Você vai saber tudo sobre complemento nominal, adjunto adnominal
aqui no nosso super curso da tribo, tá certo? Com promoção, tá com uma condição maravilhosa. Fala com a galera. Número 5, vamos lá, olha só. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras oxítonas. Lembrando aqui, ó, uma refrescância na sua memória. Palavras oxítonas são aquelas palavras que têm a sua última sílaba como a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Ó, a palavra, deixa eu ver aqui. Já tem aqui uma palavra. Por exemplo, coração. Coração. Qual é a última sílaba? São. Então é a mais forte. Ó, a palavra cajá. Cajá. A última sílaba é mais forte. Então a gente vai procurar aqui a alternativa que contenha apenas palavras oxítonas. Nós temos aqui, letra A, edital. Vou destacar só a última. Edital. A mais forte é tal. Atum. Tum é a mais forte. Professor. Sou. Ó, a gente não fala professor, nem professor. A gente fala professor. Então, de cara já, letra A é o nosso gabarito. Letra B que a gente tem, ó, cortesia, rubrica. Você não vai falar rúbrica por aí não, viu? Não existe rúbrica. Ah, coloca aqui sua rúbrica, mas não sei o que é rúbrica. Então pode ser sua rubrica? Pode ser, rubrica. Além, beleza. Agora a gente tem aqui duas paroxítonas e uma oxítona. Pais. Lembre-se, ó, não é país. Se fosse país, aí sim, ó. País. Aí seria uma oxítona. Mas nesse caso aqui, pais, não é de paz e amor, nem paz, né? É pais de parentes. A gente tem um monossílabo. Pais, não se separa isso. Friagem, aqui é o A. Europeias, paroxítona. Coração, temperatura, pior. Então, a única que tem todas as palavras oxítonas é a letra A. Vamos para a próxima. No trecho, com a expansão das fontes renováveis, como a solar e a eólica, há uma transição em curso para que as térmicas fósseis operem cada vez mais de forma pontual. É correto afirmar que a expressão destacada introduz uma oração que, para que, eu posso substituir para que pelo quê? Para. Dá uma ideia de quê para você isso aqui? Para quê? Eu fiz isso para que eu conquistasse tal coisa. Há uma transição em curso para que as térmicas fósseis operem cada vez tal, tal, tal. Então, esse para que dá uma ideia de finalidade. Com o fito de, com o propósito de. Finalidade. Você precisa memorizar também conjunções, locuções conjuntivas para poder entender sobre orações. Isso aqui é uma questão que trata da sintaxe do período composto, orações subordinadas. Mas se você souber as conjunções, né, que está lá em morfologia, você memorizar os tipos de conjunções, você já consegue matar essa questão, tá certo? Então, ela dá uma ideia de finalidade. Quando eu estou falando de ideia de finalidade, eu estou falando de uma circunstância de finalidade, certo? Circunstância de finalidade. E sempre que eu falo de circunstância, eu estou falando dessa classe gramatical aqui, ó. Advérbio, geralmente. Advérbio dá uma ideia de circunstância, tá bom? Então quer dizer que para que um advérbio, professora? Nada disso. Isso aqui está dentro de um tipo de oração. Então, a gente vai já por eliminação. Circunstância de finalidade, advérbio. Olha a letra A aqui, ó. Trata-se de uma oração subordinada substantiva, subordinada adverbial, subordinada adjetiva ou coordenada assindética. Nesse caso aqui, isso aqui é uma... Trata-se de uma oração subordinada adverbial final, porque dá uma ideia de quê? De finalidade. Isso aqui, esse para quê aqui, sabe o que ele é? É uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial final. Sim. Para dar ideia de finalidade, tá certo? Então, letra B é o nosso gabarito. Memoriza conjunções, memoriza locuções conjuntivas, que você mata essas questões de período composto, tá bom? Próxima. Assinale a alternativa que apresenta um trecho, no trecho, um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, 5 dedos, certo? 5 dedos. Olha só, vamos só aqui para o verbo. Criaram, existe, dependendo e reduzir. Vamos lá. Quem cria, cria. Aliás, perdão, não. Quem cria, cria algo. Então são 4.
Gente, deixa eu colocar meus dedos aqui. Ó. Quem cria, cria algo. 4 dedos. Verbo transitivo direto. Eu estou procurando um verbo transitivo indireto. Existe. Aí não posso falar quem existe, né? Se existe, existe algo. Se existe, existe algo. Mesma coisa, verbo haver, ó. Se há algo. 4 dedos. Dependendo, verbo depender. Quem depende, depende de algo ou alguém. Quem depende, depende de algo. Tá aqui. Letra C. É um verbo transitivo indireto. Ó, reduzir. Quem reduz, reduz algo. Pronto, 4 dedos. Memoriza isso aqui dos dedinhos, você vai saber tudo sobre transitividade verbal. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. Questão complexa, essa daqui, né? Não necessariamente complexa. É grande, né, gente? Vamos lá. Extensa. Olha aqui o que a gente tem. Opa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a análise do verbo destacado em. Elas poderiam ser acionadas a qualquer momento. Ó, concurso de guarda municipal, sobretudo agora GCM Sobral, você precisa, vou bater muito nessa tecla, você precisa dominar morfologia básica. Quando eu estou falando de morfologia básica, eu estou falando de quê? Estrutura e formação das palavras, tá certo? Eu sugiro também que você retorne um pouquinho, vá para ortografia e acentuação, e principalmente classes de palavras. Professora, já sei classes de palavras. Eu falo, saber é uma coisa. Agora você precisa ter aquela proficiência de identificar e diferenciar as classes gramaticais. Você saber, por exemplo, diferenciar um que como pronome relativo de um que como conjunção integrante, como um que como preposição acidental. Você precisa saber, por exemplo, se aquele muito é um advérbio ou um pronome indefinido. Estou falando disso, e é simples. Basta que você devore a teoria e pratique muito. Principalmente em questões que te levam à identificação. E, sobretudo, também verbos, tempos e modos verbais. Por exemplo, aqui você já deveria saber que poderiam, esse verbo poderiam aqui, que aqui nesse caso a gente tem uma locução verbal, né? Quando eu falo locução, eu estou falando de 2 ou mais palavras com a função de uma. Locução adjetiva, 2 ou mais palavras com função de adjetivo. Locução verbal, 2 ou mais palavras com função de verbo. Então, nós temos aqui, ó, poderiam ser acionadas. Qual é o verbo principal aqui? Esse aqui, ó, acionadas, tá? Que é o que carrega o principal significado dessa locução. Então, aqui é o verbo principal, também chamado de verbo pleno. O verbo pleno é o que carrega o significado. Quando eu falo assim, ó, posso falar com você, eu tenho 2 verbos, posso falar. O que tem mais significado aí, o posso ou falar? Falar, tá certo? E nesse caso aqui nós temos um caso clássico de uma locução com 3 verbos, ó, poderiam ser acionadas. Então aqui eu tenho um verbo auxiliar 1, mais esse outro aqui é o verbo auxiliar 2, e esse aqui, o acionadas é o verbo pleno, o verbo principal, tá certo? E esse poderiam, vamos ver o que a questão pede. Fala assim: o verbo poder, flexionado no futuro do pretérito do indicativo, expressa possibilidade em relação a um fato certo e determinado, funcionando como verbo pleno. Tá certo uma parte aqui, ó. Flexionado no futuro do pretérito do indicativo. Professor, o que é futuro do pretérito? O futuro, no modo indicativo, lembrando que o modo indicativo, ele vai trazer o presente do indicativo, o pretérito com o pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, e o futuro, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Nossa, que complicado. Não, você precisa entender a lógica. Futuro do presente, eu estou afirmando hoje que eu vou fazer, ó. Eu estudarei, nós estudaremos, elas estudarão. Futuro, né? Então, o futuro do presente. E o futuro do pretérito é uma ação condicionada a outra. Ó, eu poderia fazer, eu faria tal coisa. Eles fariam, se pudessem. Então, foca aqui a terminação desse verbo no futuro do pretérito indicativo. É ria, riam, tá bom? Foca a terminação. A terminação é ria, ia ou
Iam. Certo? Então, ele não pode ser um verbo pleno, porque quem carrega o sentido, né, é, no caso, o verbo acionar. Então, vamos lá. Próxima. O verbo poder, no futuro do pretérito do indicativo, indica hipótese ou possibilidade condicionada, funcionando como um verbo auxiliar modal. Não sei se já virou o teu juiz aí, mas isso aqui é a correta, tá certo? Letra B. Já vou antecipar. Ele está no futuro do pretérito do indicativo, certo? Poderiam. Indica hipótese ou possibilidade. Isso, poderiam ser acionadas. Eu estou afirmando que ela vai ser acionada? Não, ela depende de alguma coisa. Possibilidade condicionada, beleza, funcionando como verbo auxiliar modal. E aí, professora, o que danado é o verbo auxiliar modal? O auxiliar, para começar, ele não carrega o sentido pleno, né? O maior sentido, porque isso aqui cabe ao verbo pleno, que no caso é acionada. Mas quando eu estou falando aqui de verbo modal, eu estou falando de um verbo que carrega uma ideia de possibilidade. É um verbo que vai trazer uma modalização, tá certo? Então ele modifica ou complementa o sentido do verbo principal. Qual é o verbo principal? É acionar. Acionadas. Então, ele vai modificar ou complementar. Ele vai modalizar. Quando eu falo assim, por exemplo, poderiam ser acionadas. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que vão ser acionadas? Não. Porque esse verbo auxiliar aqui, ele é modal, ele modaliza, ele traz uma ideia de possibilidade. Se eu falasse assim, ó, devem ser acionadas, em vez do poderiam, deveriam ser acionadas. Esse deveriam, ele traz uma ideia aí, uma modalização de obrigação, elas devem ser. Agora, quando eu falo poderiam ser, é uma possibilidade, tá certo? Então, o verbo modal, ele vai complementar, né, ou vai modificar o verbo pleno, que é o verbo principal. Ó, posso entrar, devo entrar, tá vendo? Que entrar é o verbo pleno. E o devo e o posso são verbos auxiliares modais, tá certo? Então, nesse caso, é letra B, funcionando como verbo auxiliar modal. Beleza? A letra C está dizendo assim: o verbo poder, flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Nananina, não. O pretérito imperfeito subjuntivo, ele vem. A gente tem o que, sei e quando. Por exemplo, se eu fizesse, certo? Então a terminação é diferente. Memoriza as terminações dos verbos que você vai estar muito à frente da concorrência. Letra D, o verbo poder no presente do indicativo, não. Se fosse assim, no presente do indicativo, seria assim, ó, elas podem ser acionadas, tá? Tá no presente do indicativo. Ok? Então, letra B é o nosso gabarito. E vamos para a próxima questão, que ainda tem muito mais hoje. Ó, assinale a alternativa que destaca corretamente uma locução conjuntiva. Vou dizer uma coisa que vai poupar muito a vida, isso aqui vai cair na prova da GCM Sobral, ó, já pode dar isso aqui dá um corte maravilhoso. Questão sobre locução conjuntiva vai cair na prova da GCM Sobral. Ok. Vai perguntar, o que é uma locução conjuntiva aqui? Qual delas? Você vai procurar aquela que está em destaque, que seja finalizado com um que. Então, aqui você tem 4 opções. Qual delas tem o quê? Letra A. Já que. Já que é uma locução conjuntiva que dá uma ideia de causa. Por que a locução? Porque tem duas palavras, ó. Já que. Dá uma ideia de causa, ok? Foram consultados, isso aqui é uma locução verbal. Entre outros motivos, isso aqui é uma adjunta adverbial. Por muito tempo, adjunta adverbial. E nenhum deles termina com que. Tá bom? Então procura. Tem que? Finaliza com que? A fim de que? De modo que? Para que? Lembra a questão anterior aqui? Cadê o do para quê? Para quê? Para quê? Tá aqui, ó. Locução conjuntiva, certo? Então, o já que também é uma locução conjuntiva. Letra A, procura que tem que. Se você entender isso aqui, ó, já valeu essa aula, já valeu esse gabarito comentado todo. E vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte, também típica, vai cair na sua prova. Assinale a alternativa que destaca corretamente um pronome relativo no trecho. Então, a gente tem o que destacado? Onde, todos, que e qualquer. O que eu elimino de cara aqui, ó? Qualquer. Menino, sai daqui, qualquer.
Qualquer é o que a gente chama de pronome indefinido. Ó. Todos, qualquer, nenhum, tá? Nido, pronome indefinido. Muitos. Aqui todos também, ó. É um pronome indefinido também. Mara reconhece que aí resta o onde e resta o que. Aqui. Beleza. Aí fala, não, professor, é o que? Porque pronome relativo é só o que? Não, não é só o que, não. É que, o qual, é cujo, é onde também. Se retomar algo mencionado anteriormente, trata-se de um pronome relativo. Então, aqui, por exemplo, na letra C, Mara reconhece que o TDAH também lhe confere pontos fortes. Mara reconhece. Eu posso trocar esse que aqui por o qual ou a qual? Não. Mara reconhece a qual, mas eu posso trocar esse que aqui por isso? Se eu puder trocar esse que por isso, significa que esse que é uma conjunção integrante, tá certo? Conjunção integrante. Então, não é a letra C. Aí resta o quê? A letra A. Ó, para muitas pessoas com problemas de saúde mental, seria bom encontrar nichos onde pudessem usar seus pontos fortes. Esse onde é um pronome relativo que retoma única e exclusivamente lugares físicos. Então, você não pode falar, por exemplo, o tempo onde eu nasci. Não, tempo é quando, tá certo? Ou, nesse caso aqui, você pode falar a casa onde eu moro. Onde você mora? Na casa. Beleza? Então, eu posso trocar aqui, ó. Seria bom encontrar nichos onde pudessem usar seus pontos fortes. Eu posso trocar aqui, sabe pelo quê? Por nos quais. Certo? Isso aqui retoma algo. Onde, nichos, onde. Nesse caso, então, letra A é o nosso gabarito. Memoriza todos os pronomes relativos, os variáveis e os invariáveis. Tá certo? E aqui, eu me despeço de vocês, lembrando que é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é, viu? E vem muito mais aí. Lembrando, cadê? Vem se preparar com a tribo. Vem. Super curso completo, são 370 vagas para a GCM Sobral. E tudo de que você precisa para fazer a melhor prova da sua vida está aqui. Está com desconto maravilhoso. Flashcard, mapa mental, material teórico, material prático também, resoluções comentadas, tudo, videoaulas, tudo que você precisa tá aqui. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês e vamos para a próxima. Tem mais questões aí para você, viu? Então, tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala galerinha, professor Bruno Souto na área de Matemática, Raciocínio Lógico aqui da Tribo Concursos. É um prazer estar com vocês e hoje nós estamos com a resolução comentada do simulado para a GCM de Sobral. Inclusive, saiu o edital com 370 vagas e nós estaremos juntos com você rumo à sua aprovação. Se liga nessa oportunidade. Preparamos um super curso completo para você se preparar de forma eficaz e prática. Tudo 100% online e atualizado pós-edital. Aulas em vídeo e material de apoio de todo o edital. Teoria e exercícios comentados, simulados exclusivos, flashcards e PDFs com questões comentadas e muito mais. E o melhor, tá com valor promocional de R$ 597 por apenas 10 vezes de R$ 39,70.
Então, não perde tempo, chama nesse QR Code aqui na tela e fala com um de nossos especialistas em concursos. Eles vão te ajudar a garantir a sua vaga. Então, vamos embora para resolver as questões que foram preparadas para você nesse super simulado. Olha só. Primeira questão, tá? Na verdade é 11ª questão, né? 11ª questão, ela traz o seguinte. Um sistema informatizado de controle interno utiliza senhas de acesso formadas por 4 caracteres, obedecendo ao seguinte padrão. As 2 primeiras posições são ocupadas por letras do alfabeto escolhidas dentre as 26 existentes. Então, primeira coisa, ela tem 4 espaços. E aqui são 2 letras. Depois ele fala assim. As 2 últimas posições são ocupadas por algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E os 2 algarismos, na ordem em que aparecem, devem formar um número par. Vejam só. Para que ele tenha um número par, é necessário que ele termine como um número par. Para ele terminar com um número par, eu tenho como possibilidades o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, aqui eu terei 4 possibilidades. E aí, das 9 possibilidades que eu tinha numérica, eu não tenho mais 9, eu passo a ter apenas 8 possibilidades. Porque uma já foi utilizada lá na última casa. E as letras, ele diz que são 26. Então, 26 e 26. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai agora fazer apenas a multiplicação. 26 vezes 26 vai dar 676. E 8 vezes 4 dá 32. Então, quando a gente faz 676 vezes 32, 676 vezes 32 vai dar 21.632. Logo, resposta letra D de dado. É uma questão a qual nós trabalhamos aí a análise combinatória, tá? Entra tanto em multiplicações, entra lá naquele assunto que é de multiplicação, entra no assunto de raciocínio lógico, tá? De a gente achar um padrão e tudo mais. Então, tá aí uma questãozinha top para você. Vamos embora para a próxima, então. Let it go. 12ª. Em uma turma de formandos no ensino médio, foram levantadas informações sobre a vida dos adolescentes. As informações eram relativas a namoro, baladas e trabalho. Constatou-se nessa turma que metade dos alunos frequentavam baladas. 17 alunos trabalham e namoram, 4 alunos apenas namoram. Então ele começou a dar uma sequência de coisas. Mas ele relata logo no início que são 3 grupos. A gente tem então 3 conjuntos. Então a gente já vai fazer o desenho aqui de 3 conjuntos. Vamos fazer o círculozinho mais bonitinho, né? 1, 2, 3. Então aqui eu terei, vou botar aqui um preto. Aqui eu terei baladas, namoro e trabalho. O ideal é sempre a gente começar a preencher do meio, tá? Então, daquele que faz parte dos 3 ao mesmo tempo. Dica, sempre começa a preencher do meio. Então, o meio, ele diz aqui, ó, que 5 alunos namoram, trabalham e frequentam baladas. Então, aqui é 5. Já comecei a preencher. Aí depois a gente vai. 8 alunos apenas frequentam baladas. Cuidado com essa palavra apenas, ó. Se é apenas, significa que ele está fazendo parte já da parte lá externa, tá? Então aqui, ó. Só exclusiva do B, das baladas, 8. Ele tem 5 alunos apenas trabalham. Mais uma vez, ele está exclusivo no trabalho. Seria 5. Show. Vou fazer assim para não ficar em cima das letras, né? Trazendo para cá. Pronto. Aí vamos lá. Dando continuidade.
Aí ele diz, 9 alunos não namoram, não trabalham e não frequentam baladas. Ou seja, está aqui fora, ó. 9, tá? Aí seguindo, 7 alunos namoram e frequentam baladas. Quando ele diz que 7 alunos namoram e frequentam baladas, isso daí ele está fazendo referência, então, à interseção entre eles. Só que ele já tinha dito que 5 namoram, trabalham e frequentam baladas. Então eles fazem as 3 coisas. Então, quando ele fala aqui que esses 7 namoram e frequentam baladas, na verdade eu só vou ter 2. Porque eu já tinha 5 do trio. Por isso que é tão importante a gente colocar o trio. Aí nós temos aqui 20 alunos trabalham e frequentam baladas. Então aqui a gente vai ter 15 e não 20, porque a gente já tem 5 do trio. 4 alunos apenas namoram. 4 alunos apenas namoram. E 17 alunos trabalham e namoram. Menos 5, 12. Com base nas informações, pode concluir que essa turma é composta por quantos formandos? Ele quer o total. Então, basta somar todo mundo. 9, mais 8, mais 2, mais 5, mais 15, mais 4, mais 12, mais 5. Aí, vamos lá. 8 mais 2, 10. 5 mais 15, 20. 4 mais 12, 16. 5 mais 9, 14. Aí a gente tem aqui 10 mais 20, 30. 16 mais 14, 30. E 30 mais 30, 60. Letra C. Então eu passo a ter 60 formandos nessa turma. Então é uma questão de conjuntos, diagrama de Venn, interpretação, operações com soma, com subtração, tá? Isso é muito importante e cai bastante. Vamos seguindo. A 13ª, ela já traz uma ideia de uma sequência lógica. Lá no edital, acho que é no último tópico, no penúltimo tópico, é um desses dois aí, ele traz a ideia de achar padrões. E aí vejamos, ó. Considere a sequência lógica de figuras a seguir, o número de bolas que haverá na figura 7. Vamos observar que aqui eu tenho 4, depois eu passei a ter 7, 11, 16, mas veja que o que vai sendo acrescentado em cada uma é essa diagonal aqui, ó. Nem deu para aparecer, não foi com esse amarelinho. Vamos mudar de cor aqui, vamos botar um cor mais forte. Ó. É essa diagonal que ela vai acrescentando. E observe que essa diagonal, aqui eu acrescentei 3, aqui eu acrescentei 4, aqui eu acrescentei 5. Então, na figura 5 eu vou acrescentar 6, na figura 6 eu vou acrescentar 7, na figura 7 eu vou acrescentar 8. Então, o que basta eu fazer? O 16 e somar com essa galera aqui que foi adicionada. Porque cada vez ele vai acrescentando essa linha, né? Então, a gente vai acrescentando essa diagonal. Então, o que a gente vai ter? 16 mais 7 vezes 8, 15. 15 mais 6, 21. E 16 mais 21, 37. Então, eu passarei a ter 37 bolas na figura. Você poderia ir seguindo esse padrão, você poderia, inclusive, ir fazendo o desenho, mas é observar essa situação. Ele vai acrescentando essa linha diagonal. Então, eu tinha aqui uma, aí vieram 2 bolinhas, aí depois vem uma, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5. E assim ele vai seguindo, tá? Então, é você observar qual o padrão que ele vai tendo de crescimento. Fechou? Seguindo. Suponha que a proposição composta, aí já vem para raciocínio lógico, tá? Aquela parte das proposições. Veja só. Se, então, é uma condicional.
Joana é vegetariana, então Paula joga vôlei, ou, aqui eu tenho uma disjunção inclusiva, Bianca é cardiologista, é falsa. Vamos lá. Primeira coisa, o conectivo principal que nós temos aí é uma condicional. E a condicional sendo falsa, indica que eu tenho Vera Fischer. Ou seja, Joana é vegetariana. Aqui, como é que seria causa e efeito, né? Eu teria aqui, Joana vegetariana, então, Paula joga vôlei, ou Bianca cardiologista. Isso daqui eu estou escrevendo na forma simbólica, tá? Já que ele atrela isso como falso, ele vai seguir essa sequência. Vera Fischer. Então, Joana é vegetariana é uma verdade, e esse cara aqui é falso. A minha consequência, ela é falsa. Se a minha consequência é falsa, a minha consequência ela é formada aqui, ó, por uma disjunção. E essa disjunção, para que a disjunção inclusiva seja falsa, é necessário e obrigatório que as proposições pertencentes a ela sejam todas falsas. Então, Paula joga vôlei é falso, Bianca cardiologista é falso. Tá? Então, eu já tenho os valores lógicos de cada uma das afirmações. Eu já tenho que Joana, vegetariana, é verdadeiro. Bianca, cardiologista, é falso. E que Paula, jogando vôlei, também é falso. Aí vamos analisar agora as alternativas. Porque, veja, qual das seguintes proposições composta é verdadeira? Então, ele quer saber aquilo que é verdadeiro. Vamos analisar. Joana não é vegetariana. Falso. Ou Paula joga vôlei. Falso. Isso vai ser falso. Próxima. Se Joana é vegetariana, verdadeiro. Paula joga vôlei. Falso. Mais uma vez, Vera Fischer, falsa. Letra C. Se Paula não joga vôlei. Opa, Paula não joga vôlei. Jogar vôlei é falso. Então, não jogar vôlei torna-se verdadeiro. Então, Joana é vegetariana. Verdadeiro também. Ou seja, verdade. Resposta letra C. Tá? Então, a gente vai ter que analisar aí proposição por proposição, para que dessa forma nós consigamos chegar na resposta. Beleza? Não esqueçam, tá? Aquela regrinha, montar a tabela, é extremamente importante, saber quando é verdadeira, quando ela é falsa. Isso tudo você aprende aqui, junto com a gente da Tribo Concursos. Vamos para a última questão de raciocínio lógico-matemático do simulado para a GCM Sobral. Ele diz assim, ó, considere as premissas, meus amores. Se é premissa, obrigatoriamente é uma verdade. Se é premissa, obrigatoriamente é uma verdade. Tá? E ele diz assim, ó, os estudantes de psicologia gostam de teatro. Então, você vai ter aqui o desenho da seguinte forma. Gosta de teatro. E dentro, os estudantes de psicologia. Então, psicologia, gostar de teatro. Tá? Esse é o desenho. Vamos para o segundo. Pessoas que gostam de teatro são criativas. Então, pessoas que gostam de teatro são criativas. Então, eles estão dentro... As pessoas que gostam de teatro estão dentro do grupo das criativas. Então, aqui... Os criativos. Beleza. Vamos para outra afirmação. Quem pratica esportes não é criativo, ou seja, é um cara à parte. É um cara à parte, tá? Ele vai ser um cara à parte. Então, ó, praticar esportes é um cara à parte
dos criativos. Aí vamos analisar. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não é uma consequência lógica das premissas, ou seja, aquilo que é falso. Vamos analisar. Pessoas criativas gostam de teatro? Pessoas criativas gostam de teatro. Ele está invertendo a ordem. Será? Será que eu posso inverter a ordem e não vai ter problemas? Vamos ver. Estudantes de psicologia são criativos. Correto, porque estudantes de psicologia estão dentro das pessoas que gostam de teatro. E ele afirma na proposição 2 que quem gosta de teatro é criativo. Ou seja, ele sim faz parte. Ó. Essa característica aqui que ele está dando, vou marcar aqui de azul, a gente consegue observar aqui, ó, porque ele está dentro dos criativos. Então, tá certa. Esse daqui é uma consequência lógica, mas ele quer aquilo que não é uma consequência lógica. Muito cuidado com isso. Vamos lá. Pessoas criativas não praticam esportes. Também está correto, porque são conjuntos chamados de conjuntos disjuntos. Nesse caso, a gente pode trocar a ordem. Tendo em vista que o não praticam, veja, quem pratica esportes não é criativo. Então, ele está fazendo a exclusão deles, tá? Então, isso daqui está correto. E, por último, estudantes de psicologia não praticam esportes. Corretíssimo. Por quê? Os estudantes de psicologia são pessoas que gostam de teatro. Quem gosta de teatro é uma pessoa criativa. E ele diz que quem pratica esporte está afastado dos criativos. Então, não tem como os psicólogos fazerem parte dele. Então, a resposta seria letra A. Olha a dica de ouro que vai lhe ajudar a salvar. A você acertar a prova e de como desenhar. É entender que, quando ele fala que um cara gosta, faz parte do outro, eu estou dizendo que todo estudante de psicologia gosta do teatro. Tá? Então, eu tenho essa parte, beleza? Então, é o todo é. Quando eu falo que quem pratica esportes não é criativo, quando eu faço essa referência aqui, ó, eu estou dizendo que nenhum praticante de esportes é criativo. Então, isso vai lhe ajudar muito a como desenhar. Então, quando ele diz que os estudantes gostam de teatro, ele está dizendo o total, o todo. O todo faz parte do outro. Então, o primeiro está dentro do segundo. Já quando ele fala que não, ele está dando a exclusão. Então, é a ideia do nenhum. Então, eles estão separados. Beleza? Não esqueça disso. E aí, é mais uma super dica. Então, meus amores, como eu falei para vocês, né? O edital saiu, o nosso cursinho tem uma preparação absurda, né? Com todo o material de apoio, com aulas em vídeo, simulados exclusivos, flashcards, PDFs. Não esqueçam, fala aqui, ó, no QR Code, tá? Tem aqui o contato dos nossos especialistas em concurso que vão lhe ajudar rumo à sua aprovação. Foi um prazer. Tenham todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro aqui, o seu professor da disciplina de informática, e nós vamos agora resolver as nossas questões do nosso simulado para o seu concurso da Guarda Civil Municipal de Sobral, tá? Então vamos trabalhar aqui o nosso gabarito comentado da GCM de Sobral, tá certo? A parte aí de conhecimentos gerais pós-edital, beleza? Eu sou o professor Tiago Cordeiro, eu vou ficar com você na disciplina de informática. Nós vamos então aqui corrigir a nossa parte de informática. Já coloco aqui à sua disposição nosso contato no Instagram, que é o @prof. Tiago Cordeiro. Qualquer dúvida pode chamar por lá que nós estamos à disposição. @prof. Tiago Cordeiro, beleza? Show! Vamos lá, vamos começar, vamos para a nossa primeira questão de informática, que é a nossa questão ali de número 16. Os dispositivos de entrada e saída são componentes de um sistema computacional que permitem a interação entre o computador e o mundo exterior, como o usuário ou outros dispositivos. Dessa forma, assinale a alternativa que traz exemplos de dispositivos que atuam tanto como na entrada, como também na saída simultaneamente dos dados, tá? Então essa questão de número 16 aqui, ela está pedindo ali pra gente, tá? Os dispositivos que são ao mesmo tempo entrada e saída. São chamados periféricos híbridos, mistos, ou simplesmente dispositivos de entrada e saída, tá? Vamos analisar item por item e verificar qual é o nosso gabarito, ó. O item A diz teclado USB, galera. Tá errado, por quê? Teclado USB é um dispositivo só de entrada, tá? Ou seja, eu vou digitando ali, pressionando as teclas, eu estou enviando comandos para dentro do computador, do mundo exterior para dentro do computador. Então é só entrada, teclado é só entrada, certo? Mouse óptico, do mesmo jeito. Mouse óptico é só entrada, a questão ela quer aqueles que são dispositivos de entrada e saída simultaneamente, tá? Então o mouse óptico também é só entrada. E o monitor LCD, o monitor é só saída, tá? Caso a questão mencionasse assim, por exemplo, ó, monitor touchscreen, monitor com tela sensível ao toque. Mas aí ela precisaria trazer isso muito claro, expressamente no item, tá? Nesse caso, se a questão falasse expressamente monitor com tela sensível ao toque, aí seria o dispositivo periférico de entrada e saída. Porém, como ela só mencionou monitor, é só saída, beleza? Então tá aí. Vamos para o próximo item. Tela sensível ao toque. Pronto, ó. Aqui sim, tela sensível ao toque é entrada e saída. Então até aqui o item está correto. Vamos ver o outro, ó. Impressora, pronto, gente, ó. Impressora ficou errado, porque a impressora é só saída. A impressora foi feita para quê? A impressora foi feita, tá, para imprimir. Você pega um documento digital, que é um documento que está dentro do computador, e imprime para fora, para o mundo exterior. E aí esse documento que era digital vira um documento físico, tá? Então a impressora é só saída. Se a banca mencionasse expressamente impressora multifuncional, o que é uma impressora multifuncional? A impressora multifuncional é aquela que faz o papel de saída, né? Que ela imprime e também faz o papel de periférico de entrada, porque ela escaneia. Então a impressora multifuncional, ela faz o papel híbrido, misto. Porém a banca só falou impressora. Se ela falou só impressora, é só saída. Se ela tivesse mencionado impressora multifuncional, aí seria entrada e saída,
beleza? Então esse item aí, ó, você pode dizer tranquilamente que esse item ele está falso, tá? Porque o modem não, o modem é entrada e saída, tá? Eu vou até explicar para você aqui agora, ó. Olha só, como é que funciona o modem? Imagina que você tem um computador aqui no interior da sua residência, você comprou um computador, instalou o computador e você quer ter internet na sua casa, tá? O mesmo papel aqui, ó, o mesmo exemplo que eu vou utilizar para o modem é a mesma circunstância que também é utilizada para uma placa de rede, por exemplo, tá? Então tá aqui o seu computador e aí você quer fazer com que a internet chegue até a sua casa. Aí tem um porte lá de eletricidade lá fora, na residência, tem a caixinha de internet, você contrata um provedor e aquele provedor, a primeira coisa que ele vai fazer é instalar lá um modem na sua casa. E aí esse modem, ele vai conectar com a fibra óptica, ó. Vai conectar lá com a fibra óptica, que vem lá de fora, e vai conectar ao seu computador. Aí olha o que é que acontece, o modem, ó. O sinal que vem lá da fibra, ele vem analógico, ó, que é um sinal que possui diversos estágios. Tá, ó. Aí ele entra no modem. Quando ele entra no modem, esse sinal entra analógico, ó. Então o sinal entrou no modem de forma analógica. O modem vai fazer o papel de converter esse sinal analógico em sinal digital, que é um sinal compreensível pelo computador. O computador só interpreta sinais digitais, que só tem dois estados, zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, tá? Então, o sinal entrou no modem analógico e saiu digital. Então, é por isso que o modem faz esse papel de entrada e saída, tá? Do mesmo jeito as placas de rede também, beleza? Então, o modem é entrada e saída, porém a impressora deixou o item errado ali, tá certo? Deixou o item errado, a impressora ali, tá? Bora lá. Placa de rede, opa, entrada e saída, tá? Scanner, não, scanner é só entrada e a impressora, conforme a gente já viu, é só saída, beleza? E aí só para a gente entender, ó, placa de rede é entrada barra saída, o modem é entrada barra saída e o controle com feedback áptico, que é isso, professor? Entrada e saída também. Controle com feedback áptico é aquele controle, tá, pessoal, que emite sinais, vibrações, tá? Então imagina que você está jogando ali um game, né? Você está jogando um joguinho ali, você está enviando comandos para dentro do computador a partir do controle, e o controle de repente emite um sinal para você, uma vibração, um som, enfim. Então esse controle com feedback áptico, ele é considerado um dispositivo de entrada e saída, beleza? Então a nossa questãozinha aí, ó, a questão 16 ficou o gabarito item D. Vamos lá para a próxima questão, 17. Empregando uma versão recente do Microsoft Excel em português, para construir uma folha de pagamento, um usuário constrói a seguinte planilha. Esse usuário, então, seleciona o intervalo de D2 até D6. Ó. Então, é o intervalo que começa em D2 e vai até D6. É esse intervalo aqui. Ó. Liga os dois pontos fazendo um retângulo. Liga os dois pontos fazendo um retângulo. Deixa eu só melhorar esse aqui. Ó. Liga os dois pontos fazendo um retângulo. Pronto. Então, o intervalo é o intervalo de D2 até D6, perfeito? Beleza, intervalo de D2 até D6. E aplica a seguinte formatação condicional de realce das células. Qual a formatação condicional que ele vai aplicar? Ó, essa aqui, ó. Formatar as células que são menores do que D5 menos 1000. Então, ele vai formatar as células, somente as células que são menores do que D5 menos 1000. E vai formatar de que forma? Com preenchimento em vermelho claro e texto vermelho escuro. Então, ele vai mudar a cor da célula para preenchimento com vermelho, tá?
Mas qual células ele vai formatar? Somente aquelas que forem menores do que D5 menos 1000. Aqui é muito simples, galera. Ó, diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de células que serão realçadas no Microsoft Excel. Pronto. O que a gente vai fazer? D5 menos 1000. Quanto é D5 menos 1000? Vamos ver quem é o D5 aqui, ó. D5, gente, ó, é essa célulazinha aqui, ó. D5 é essa célula aqui, ó, é 8000, tá? Então vamos lá, vamos pegar o D5 menos 1000, ó, igual. Quem é o D5? Vamos só substituir o valor, 8000. Esse cifrão, ele colocou aqui, ó, só para te complicar, tá? Aqui não foi utilizado nessa fórmula, mas geralmente o cifrão ele vem para congelar o valor de uma célula. Porém, aqui nessa fórmula ele não vai alterar em nada. Aí vamos lá, 8000 menos 1000, quanto é que dá 8000 menos 1000? 8.000 menos 1.000 dá igual a 7.000. Pronto. Então, olha o que ele diz aqui pra gente, ó. Ele está dizendo que vai formatar aqueles que forem menores do que esse resultado. Ó. Então, quem for menor do que 7.000, no intervalo de... Qual intervalo? No intervalo de D2 até D6. Então, dentro desse intervalo aqui, ó, de D2 até D6, quem for menor do que 7.000 vai ficar formatado em vermelho. Então, dentro desse intervalo aqui, quem é menor do que 7.000 para formatar em vermelho? Quem é menor do que 7.000 nesse intervalo aqui para formatar em vermelho? Só uma célula, né? Ó. É só uma célula. E qual é a célula? É exatamente essa, ó, 6.000. Pronto. Então, só o 6.000 é menor do que 7.000. Então, só uma célula ele vai pintar ali de vermelho. E é exatamente o que a questão está pedindo. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de células que serão realçadas no Microsoft Excel. Só uma. Só uma que vai ser pintada aí. Porque só uma dentro desse intervalo é menor do que 7.000. Perfeito, gente. Beleza. Então, gabarito é o item B. Vamos para a próxima. 18. No Windows, visando mover um arquivo para a pasta de destino, o que é que ele quer? Ele quer mover um arquivo para uma outra pasta. Mover um arquivo para uma pasta de destino, se as pastas de origem e destino estiverem na mesma unidade, então, ó, ou se elas estiverem em unidades diferentes, não interessa, a intenção é sempre mover. O arquivo deve ser arrastado pelo mouse enquanto é pressionada simultaneamente a tecla. Então aqui ele está pedindo para pressionar o arrasto do mouse simultaneamente com alguma tecla, para fazer a ação de quê? Para fazer a ação de mover. Vamos ver aqui, gente, ó. Aqui é o seguinte, ó, arrasto do mouse mais teclas. Você vai anotar desse jeito aqui, ó. Sempre que tiver o arrasto do mouse combinado com alguma tecla, a ação sempre vai ser essa, ó, arrasto do mouse mais teclas. A ação sempre vai ser essa, arrasto do mouse mais teclas. A ação sempre vai ser essa. Vamos ver aqui, quais são as teclas que eu tenho aqui para trabalhar? Eu tenho o Ctrl, eu tenho o Alt e eu tenho o Shift. Qual é a diferença entre eles? Ó? Ctrl começa com C. Ctrl começa com C. Então, o Ctrl vai copiar. Alt começa com A. Então, o Alt vai criar um atalho. Shift não tem segredo. O Shift é o único que vai sobrar. O Shift vai mover. Então, qual é a situação que vai criar aqui? Ó? A situação que vai criar é o seguinte. Eu tenho uma pasta. Certo? Eu tenho uma pastiazinha aqui, ó, chamada provas. E eu tenho uma outra pasta chamada docs. E aí, dentro dessa pasta provas, tem um arquivo aqui chamado prova1.
eu quero pegar esse arquivo prova1 e mover ele para dentro de Docs. Se eu quero mover clicando e arrastando com o mouse, eu vou utilizar o quê? O Ctrl, o Alt ou Shift. Se eu utilizar o Ctrl, Ctrl, copia. Se eu quero mover, se a minha intenção é mover, eu tenho que clicar e arrastar com o mouse pressionando o Shift, porque é o Shift que vai fazer a ação de mover. Lembrando que a ação de mover, ela faz o quê? Ela transfere o arquivo de um lugar, retira para outro. Ó. Ela tira o arquivo daqui, ó, e leva ele para outro lugar. Ó. E agora o arquivo vai ficar aqui. Ó, beleza? Então essa aqui é a ação de mover. Então se eu quero copiar, eu clico e arrasto com Ctrl. Se eu quero criar um atalho, eu clico e arrasto com Alt. Se eu quero mover, eu clico e arrasto com o Shift. Beleza, gente? Perfeito, de boa. Então vamos lá, voltar. A questão quer o quê? Quer mover. Então eu tenho que clicar e arrastar pressionando o Shift. Gabarito tem C. Questão 19. Vamos ver aí a 19. A 19 fala pra gente o seguinte. No Microsoft Word, o botão destacado na figura abaixo, referente às configurações de parágrafo, tem a função de... Então aqui, ó, primeiro, nós estamos na guia Página Inicial. E o grupo aqui é o grupo Parágrafo. Grupo Parágrafo. Certo? Olha só. Gente, ó. Olha o que ele diz. Ó. Ele quer saber qual é a função desse botão aqui que está circulado. Adicionar ou remover bordas de sua seleção do parágrafo indicado. Perfeito. Ó. Gabarito é o item A. Esse botão é o botão que você adiciona ou remove bordas no seu parágrafo, tá? Mas vamos ver os outros itens aqui. Ó. O item B diz mudar a cor atrás do texto. Parágrafo ou célula de tabela selecionada. Mudar a cor é esse aqui, ó, que é o botão sombreamento. Então aqui seria o item B da nossa questão, tá? Esse botãozinho aqui do balde de tinta é que é o botão do item B, tá certo? Item C, escolher o espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas. Só pelo botão você já vai conseguir entender, ó. O botão de espaçamento entre linhas é esse aqui, ó, que tem as linhas e tem uma setinha para cima e outra para baixo, empurrando, aumentando o espaço entre uma linha e outra. Então aqui seria o botão do item C. Beleza? E o item D, mover o parágrafo para mais próximo da margem, ó. É esse aqui. Porque ele está puxando o parágrafo mais para trás, para a borda da página. Então esse aqui é o botão do item D. Tá certo? Então tem que ficar ligado aí nesses botões. Volta e meia a banca aparece com esse tipo de questão, onde ela mostra ali o botão e pede para você qual é a finalidade, qual é a função daquele botão. Fica muito ligado nisto aí, tá certo? Beleza? Show, né? Então vamos aqui para a nossa questão de número 20. Ó. Questão 19, gabarito item A. Questão 20. A questão 20 diz assim, analise a situação hipotética a seguir. O usuário baixou uma planilha de fluxo de caixa localizada no armazenamento em nuvem da organização para editá-la localmente. Então, ó, a planilha estava aqui, né? Ó. Deixa eu melhorar aqui esse desenho, só um minuto. Ó. A planilha estava no armazenamento em nuvem. Certo? A planilha estava aqui dentro. O que foi que ele fez? Aqui no computadorzinho dele, ele baixou a planilha para cá. Tá? Ó. Baixou a planilha para cá, para o computador dele. Certo? Esse usuário fez uma série de mudanças na planilha. Anteriormente, a planilha estava assim, ó, X. Aí ele fez uma série de mudanças. X, Y, Z, W. Fez uma série de mudanças. Beleza? Salvou e a enviou por e-mail para um dos seus colegas de trabalho. Então, ele salvou essas mudanças que ele fez, né? E mandou, deixa eu ver aqui, ó, só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu corrigir aqui. E aí, ele mandou para um colega de trabalho, certo? Fez uma série de mudanças e mandou para o colega de trabalho. Ao receber a planilha, no entanto, esse colega identifica que nada havia sido atualizado, ou seja, ele pegou a planilha assim, ó, X.
Nada havia sido atualizado, pois tratava-se da versão 1, que estava originalmente localizada no armazenamento em nuvem. O nome do pilar de segurança que foi comprometido no cenário apresentado é, gente, se a planilha, olha só, a planilha saiu X, Y, Z e W e chegou só X, ela chegou com exatidão? Ela chegou com exatidão? Ela chegou íntegra? Ela não chegou íntegra. Ela passou por alterações, ela passou por modificações. Então, no percurso da origem até o destino, a planilha deveria ter chegado de um jeito e chegou de outro. Então, ela não chegou com exatidão. Quando um dado dentro de um sistema de informação, ele chega sem estar com inteireza, sem estar com exatidão, ele chega modificado, alterado, ele chega diferente do jeito que ele deveria ter chegado, então ele não chegou íntegro. Então aqui houve uma ofensa ao princípio da integridade. O nosso gabarito aqui, então, é o quê? Integridade. A planilha não chegou íntegra, não chegou com exatidão, ela não chegou do jeito que ela deveria ter chegado, ela chegou alterada, modificada. Quando você viola a integridade, a exatidão, a não alteração, né? Você então violou o princípio chamado de integridade. Tá? Dentro de segurança da informação, você tem os pilares: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Confidencialidade é quando alguém não autorizado teve acesso a algo que ela não poderia ter acesso. Ela teve acesso a um conteúdo que deveria ser sigiloso para ela. Então isso é confidencialidade, aí violou a confidencialidade. Disponibilidade é quando alguém precisa da informação e ela não está disponível na hora que a pessoa precisou. A autenticidade é quando alguém precisa passar sua identidade para validar a sua identidade para que aquela pessoa consiga acessar um sistema. Aí é quando a gente diz que o acesso foi autêntico. Tá? Aqui não, aqui foi uma violação na integridade, porque ela não chegou íntegra, não chegou com exatidão, beleza? Então o gabarito da 20 fica sendo o item A, beleza, gente? Então a gente finalizou aqui, ó, 16, 17, 18, 19 e 20, as 5 questões propostas do nosso simulado. Tamo junto? Espero que você tenha gostado, forte abraço, valeu e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor. Agora é a hora da disciplina Conhecimentos sobre o município de Sobral, tá? Vamos fazer aqui um breve, porém, bem objetivo, bem direcionado, comentário das questões do seu simulado, questões 21 a 30, que correspondem à nossa disciplina Conhecimentos sobre o município de Sobral. E a Banca Consulpan, eu já te adianto, quando trata essa disciplina, conhecimentos acerca de um município, ela costuma ser um tanto quanto decoreba, tá? Ela gosta de cobrar dados, ela gosta de cobrar datas, tá? Então, ela tem ali um perfilzinho um tanto quanto decoreba. Essas questões que eu vou te mostrar aqui são questões, muitas delas aplicadas pela Banca Consulpan em concursos anteriores de outros municípios, que eu apenas adaptei, tá? Para a realidade do município de Sobral. Bora começar? Bora começar. A primeira questão diz o seguinte:
Levando em consideração o espaço territorial cearense, o município de Sobral fica localizado, respectivamente, na mesorregião e microrregião. Aqui eu te lembro o seguinte, o IBGE, de 1989 a 2017, dividia o estado do Ceará em 7 áreas chamadas de mesorregiões. E cada uma dessas mesorregiões era subdividida em áreas menores, chamadas de microrregiões. E todas elas eram batizadas por nomes. E o que ele quer aí? Respectivamente, o nome da mesorregião do Ceará, onde fica Sobral. A mesorregião é chamada de Noroeste Cearense. Aí essa mesorregião se subdivide em microrregiões. E uma dessas microrregiões se chama exatamente Sobral. Então, mesorregião Noroeste Cearense, microrregião de Sobral. Item C de Cururu, sapo bem grandão. Lembrando que essa classificação, ela foi substituída em 2017 por outra classificação do IBGE, mas as bancas ainda cobram. Mesorregião, microrregião. Show de bola? Show de bola. Próxima. Se a cara da Consulpan não vá para uma prova de conhecimentos sobre o município, seja qual for o município, sem decorar mesmo quais são os municípios com os quais o seu, você quer passar no concurso, faz limite. Seria, né, o que a gente chamaria aí de fronteira, só que o município não faz fronteira, o município faz limite, nem faz divisa. Quem faz divisa é estado. Pois vamos lá, Sobral faz limite com quem? Aqui eu vou ser bem objetivo, ó. Tá aqui o mapa. Tá aqui Sobral. O mapa de Sobral é esquisito, né, ó. Tô contornando aqui nossa querida Sobral, onde tu vai se tornar servidor público, servidora pública. E você vai observar no mapa e vai ver quais são os municípios que estão ali coladinho, coladinho, coladinho com Sobral. E, para ser bem objetivo, tá aí, ó. Bate um print aí. Todos os municípios que fazem limites com Sobral. A gente pode chamar de municípios limítrofes, né? Ou então, municípios circunvizinhos, tá? São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E pega essa relação, traz para a questão e tu vai ver que o único aí da questão, item A de Amozinho. Frecheirinha não faz, Vajota não faz, Moraújo não faz. Professor, a banca Consulpan cobra isso? Cobra e muito. E detalhe, você está vendo que do lado do nome de cada município que eu coloquei aqui para você, eu mostro se o município fica ao norte, se o município fica ao sul, se o município fica a leste ou se o município fica a oeste de Sobral. Olhando para o mapa, ó, você pode observar que cada um desses municípios que fazem limites com Sobral ficam nessa localização aí. Massapé ao norte, Meruoca ao norte, Alcântaras ao norte, tá aí a relação. A Consulpan, ou ela cobra simplesmente só os nomes, ou ela dá uma dificultadinha e quer saber se é ao norte, se é ao sul, se é a leste ou se é a oeste. A cara da Consulpan, inclusive, ó, questão 23, ó. Dentre as opções abaixo, a única cuja localização de um município limítrofe a Sobral encontra-se correta é, preste bem atenção, todos os municípios que estão aí fazem limite com Sobral. Massapé faz. Agora, será que é ao sul? Não, ó. Massapé é ao norte. Então, tá errado. Cariré faz. Cariré faz limite com Sobral. Bem aqui, ó. Mas será que é ao sul? Será que é ao sul? Será que é ao norte, como diz aqui? Não, tá errado. Forquilha
faz limite com Sobral. Forquilha, ó, é ao sul. Aí tá dizendo que é o quê? Aqui tá dizendo que é ao norte, ó, tá errado. Só sobrou Santana do Acaraú. Santana do Acaraú faz limite com Sobral ao norte, ó. Tá aqui, ó. Eu disse aqui pra tu, ó. E se tu quiser olhar no mapa, tá aqui, ó. Santana do Acaraú, ó. Ao norte de Sobral, aqui, ó. Show de bola? Show de bola. Então, nós temos aí a resposta item D de dia. Não D de noite, D de dia. Outra coisa que é a cara da Consulpan. Trabalhar sobre população do município, área, densidade demográfica e colocar no ranking dentre os 184 municípios do Ceará. Muitas vezes ela nem pergunta qual a área do município, mas ela quer saber, dentre os maiores municípios do Ceará, Sobral, né, que é o caso aqui do nosso município, é o maior, é o segundo maior, é o terceiro maior, é o quarto maior? Aí tá aí, ó, de acordo com dados do IBGE e em relação ao tamanho da sua área territorial, o município de Sobral eu vou colocar a área aqui de Sobral, de acordo com o IBGE, para enfeitar a tela, 2.068,474 quilômetros quadrados. Essa é a área territorial do município de Sobral. E essa área coloca Sobral na posição 14º. É o 14º maior município do Ceará em tamanho, em extensão territorial. Show de bola? Show de bola. 25, sobre população. Analise as afirmativas abaixo acerca da população do município de Sobral, tendo como referência os dados do censo 2022. Então, é o último censo realizado pelo IBGE. E tu tem que saber, de acordo com o censo, a população de Sobral é 203.023 habitantes. E aí, o item 1, a população é inferior a 250 mil habitantes. Verdadeiro. Show de bola? Aí, a população reduziu em números absolutos em relação ao censo de 2010. 2010 é o censo anterior ao de 2022. Essa população aqui, ó, do censo de 2022 foi um aumento de 7,6% em relação ao censo de 2010. Aqui está dizendo que reduziu. Falso. 3. A população urbana supera em números absolutos a população rural. Será que em Sobral tem mais habitantes na área urbana do que na área rural? Não tenha dúvida. A população urbana de Sobral, ó, 177.937 habitantes. Desse total de 203.023. Então, a afirmativa 3 também está correta. Qual é a resposta aí? 1 e 3, item B de bebezinho. Percebeu? A questão da Consulpan, quando se trata de conhecimento sobre o município, são questões que levam mais a um decoreba do que a uma interpretação, a um raciocínio mais apurado, elaborado, tá? 26. Outra questão clássica da banca Consulpan. Não vá para uma prova de conhecimentos sobre os municípios, sobre qualquer município, sem saber o nome dos distritos do município. Essa questão é a cara da Consulpan, tá? E detalhe, vai já aparecer outra questão aí, quando a Consulpan quer botar para lascar. Ela costuma perguntar a data de criação dos distritos. Qual distrito que surgiu primeiro, qual distrito que veio depois. Tem questão que ela diz assim, dentre os distritos do município tal, a maior parte surgiu na segunda metade do século XX. Olha aí. Aí você tinha que saber as datas de criação dos distritos do município.
Infelizmente, a Consulpan é dessas, tá? Aí eu vou fazer o seguinte para tu, ó. Antes de ler a questão, né, que é sobre os distritos, isso aqui tu tem que ter guardado, memorizado. E, infelizmente, né, Sobral é um dos municípios do Ceará com o maior número de quê? De distritos. Eis aí o nome de todos os distritos do município de Sobral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 distritos. Isso é de acordo com o IPS, viu? O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, que, a propósito, é talvez a fonte de onde mais a Consulpan bebe para elaborar questões sobre os municípios, conhecimentos sobre os municípios. É do portal do IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Então aqui você só vai fazer o seguinte, você só vai ter o trabalho seguinte, vai pegar o nome aí do distrito e vai ver que a única que corresponde a um distrito aqui, desses 4 que está na questão 26, é o item C, Patos. Pode procurar lá naquela relação, não tem Pedreiras, não tem Jatuana, não tem Tapebuçu, tem Patos. Tá aqui Patos, ó. Show de bola? Show de bola. E a próxima, ó, você vê como a Consulpan brinca com datas. Levando-se em consideração o ano de criação dos distritos pertencentes ao município de Sobral, podemos afirmar que, de acordo com o IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o distrito mais recentemente criado. É de lascar, não? E não pede nem qual é o distrito. É perguntar a data. O distrito mais recentemente criado em Sobral data do ano de... Aí a gente vai ter que voltar para cá. Opa, a gente vai ter que voltar para cá, ó. E você vai perceber que a data mais atual que nós temos é essa aqui, ó, 2009. E é exatamente o distrito Salgado dos Machados, criado em 2009, segundo o IPES. Então, 2009. Nem pediu o nome do distrito. Salgado dos Machados. Pediu a data do município mais jovem, é 2009. Não é de 2011, 2012, 2015, 2009. Show de bola? Show de bola. Bora para a próxima. Acerca do clima do município de Sobral. Analisa as afirmativas abaixo. Falou em clima de Sobral. Tem ponto de correr, não. Bem facinho, ó. Clima tropical. Para começar, ó. Todos os municípios do Ceará, todos, é clima tropical. O Ceará inteiro fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, na zona tropical. Então, qualquer município do Ceará, o clima começa com a palavra tropical, certo? Só que se você for a Sobral, você vai perceber que as temperaturas médias dos meses em Sobral variam entre 26 e 28 graus. Temperatura média de cada mês. Temperatura média, como é que você faz de cada mês? Você pega a maior temperatura registrada no mês, soma com a menor temperatura registrada no mês, divide por 2, faz a média. Em cada mês que você fizer isso, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, vai girar aí entre 26 e 28. E eu lhe garanto, temperatura média entre 26 e 28 é considerado temperatura média alta. Temperatura média alta. E quando nós temos temperatura média alta, nós temos um clima quente. Então, bem aqui vai vir a palavra agora quente, ó. Clima tropical quente. E a próxima palavra, Sobral, fica no sertão cearense. Sobral fica no interior do Ceará, uma área predominantemente seca, uma área predominantemente, né, caracteristicamente, uma área
onde os índices pluviométricos anuais são considerados relativamente o quê? Relativamente baixos. A pluviometria histórica de Sobral é algo em torno de 821,6 milímetros por ano. Isso é considerado pouco. Isso é considerado chover pouco durante o ano todo. E o pior, é mal distribuído. Boa parte dessa chuva cai no primeiro semestre, entre janeiro e maio. É o período chuvoso em Sobral. Boa parte desses 821,6 milímetros que cai durante o ano, cai quase todo entre janeiro e maio. Aí quando chega no segundo semestre, praticamente não cai uma gota. Além de chover pouco, como dizia minha avó, chove pouco e ruim, porque é mal distribuída essa chuva. Chove quase tudo no primeiro semestre. Então, o clima é tropical quente, aí como é que a gente chama? O clima seco do interior do Nordeste, do interior do Ceará, do Sertão. Clima tropical quente semiárido. É o clima do município de Sobral. Afirmativa 1, possui uma forte umidade. Aí mente. Forte umidade é clima úmido, não é clima seco. É local que chove bem durante o ano. Já está errado. Aí, para terminar de lascar, característica típica de climas temperados. Clima temperado, você só encontra acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio. Nós ficamos, o Ceará todo, entre os dois trópicos. É clima tropical. Qualquer item que vier falando essa palavra temperado está errado. 2. As temperaturas médias variam entre 26 e 28, como eu já disse bem aqui. Correto? 3. Esse 3 aí eu vou dizer uma coisa. Se tu marcar como verdadeiro, aí tu merece um mod P. Com um galho assim de cansanção. É o novo cansanção, urtiga. A umidade já está errado. Clima tropical semiárido, ele é seco. Ele é um clima quente, temperatura média alta e com baixas umidades, seco. Aí ele diz, característica do clima do município se deve, sobretudo, aí não tem condição, ao seu litoral. Bebê, aqui só erra mesmo quem não estudou nada e quem nunca pisou em Sobral. Dizer que Sobral tem litoral, praia. Vai comprar biquíni para ir bronzear na praia para tu ver como tu vai se decepcionar. 36 quilômetros de praia, olha, de litoral. Sobral, bebê, olha pro mapa de novo, ó. Olha pro mapa de novo. Achei, olha a distância, olha a praia mais perto de Sobral que tu vai achar aqui, olha. Olha aqui, ó, esse azulzinho aí, ó. Oxi. Mas com um item desse aí, menina, aí tu merece um mod P. Falso. Então, ficou só o item 2 como verdadeiro. Resposta da questão 28, item, apenas a afirmativa 2, item B de bebezinho. 29. De acordo com dados do IBGE, o município de Sobral possui, aí perceba, todos os itens vai tratar de densidade, ó, demográfica, ó. Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É quando eu pego o número de habitantes e divido pela área, pela extensão territorial. Eu tenho um número de habitantes, é o de acordo com o censo 2022. Eu tenho a área? Tenho. Já te dei aqui, agora há pouco. Quando eu faço essa conta, eu tenho uma densidade demográfica em Sobral de 98,15 habitantes por quilômetro quadrado. Como eu digo, a Consulpan gosta muito de cobrar, na maioria das vezes, o ranking, a colocação daquele município dentre os 184 municípios do Ceará. Essa densidade demográfica aqui é a 29ª, é decoreba, 29ª maior densidade demográfica do Ceará. Lembrando que o Ceará tem 184 municípios. Show de bola? Show de bola. E para encerrar, a questão 30, eu quero só o gabarito mesmo, porque eu acabei de falar.
o período chuvoso em Sobral. O município de Sobral tem o seu período chuvoso entre janeiro e maio. Item D de dia. É o que a gente chama de quadra chuvosa, né? Ó, janeiro, fevereiro, minha canetinha enganchou aqui, peraí. Vai dar certo. Pronto. Janeiro, fevereiro. Menino, essa tecnologia às vezes quando enche meu saco. Vamos fazer assim com o dedo mesmo, bora. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você tem 5 meses, né? Só que você vai pular, você vai contar os saltos, ó. De janeiro para fevereiro, 1. De fevereiro para março, 2. De março para abril, 3. De abril para maio, 4. Aí por isso que a gente chama de quadra chuvosa. Pode ser que a banca fale período chuvoso ou simplesmente quadra chuvosa. A quadra chuvosa em Sobral é de janeiro a maio. Show de bola? Show de bola. Bate um printzinho aí. Bate um printzinho aí dessa gabarito dessa questão. E antes da gente encerrar, deixa eu te contar uma coisa aqui. Show de bola para você, tá? Você já sabe que nós estamos com edital na praça, edital da GCM de Sobral, tá? A Guarda, né? Civil Metropolitana de Sobral, com nada mais, nada menos, 370 vagas. É a tua oportunidade de se tornar servidor público digo para você, de um dos municípios de melhor qualidade de vida hoje do estado do Ceará, tá? 370 vagas aí, edital na praça e a Tribo Concurso tem simplesmente o que há de melhor para você se preparar para essa prova. Um curso online, completo, 100% atualizado, pós-edital, a disciplina Conhecimentos acerca do município de Sobral, ministrada por mim, toda gravada pós-edital, tá? Material em PDF de primeiríssima qualidade, uma equipe de professores que dispensa comentários, um suporte também de primeiríssima qualidade para você, ou seja, não tenha dúvida que você terá acesso ao que há de melhor para você se preparar para esta prova, para esse concurso da GCM de Sobral, agora 2026. Beleza? Aponta aí, ó, a câmera do teu celular para esse QR Code aqui, fala com a galera do suporte que está te aguardando para te atender divinamente bem e o melhor, tá? O investimento, o valor do investimento estava de R$ 597,00, 597. Pois se tu apontar a câmera do teu celular e falar com a galera que está te aguardando aí, o curso, o investimento será apenas de 10 vezes de R$ 39,70. Ou seja, de R$ 597,00, tu vai investir apenas 10 vezes, 10 parcelinhas de R$ 39,70. Show de bola? Show de bola. Perde teu tempo não, garante logo, parte na frente da tua concorrência e vem se tornar GCM de Sobral junto com a galera Tribo Concurso. Cheiro do lavor. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!